Olá pessoal, a Receita Federal acaba de liberar um novo parcelamento para os débitos das empresas do Simples Nacional e também para os débitos das empresas do MEI. Trata-se do HELP. O HELP é um reescalonamento dos débitos referentes ao Simples Nacional dessas empresas que eu acabei de citar, tanto microempresas, EPP, quanto empresas do MEI. Nos acompanhe aqui nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar do que se trata, como funciona e como você poderá aderir a esse novo parcelamento que a Receita Federal está concedendo às empresas, que vai gerar um grande benefício, uma grande economia em relação a pagamento de multas, juros e outras despesas legais. E aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vem, se inscreva agora. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhe e se você gostar, no final, dê o seu like, dê o seu joinha, porque isso vai ser muito importante aqui para o nosso canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Fábio Dutra, sou contador e empreendedor. O governo criou, através de uma lei complementar de número 193, de 17 de março de 2022, um programa que foi denominado HELP. Esse programa vai permitir que as empresas que têm débito no Simples Nacional possam parcelar de forma escalonada esses débitos com redução de multas, juros e outros encargos que porventura foram cobrados, inclusive honorário advocatícios. Esse parcelamento ele vai se dar com um valor de entrada, que poderá ser parcelado em 8 vezes, e também esse saldo remanescente poderá ser parcelado em até 180 vezes. E é isso que eu vou explicar todos os aspectos referentes a esse programa, a essa lei complementar, a partir de agora. Nos acompanhe aqui. Bem, primeiramente vamos aqui falar sobre quem poderá aderir a este programa denominado HELP. Todas as empresas do Simples Nacional, seja ela MEI, seja ela microempresa, que tem um faturamento até de R$360 mil no ano, seja ela EPP, que pode ter um faturamento até R$4.800.000 no ano, e como eu citei há pouco, as empresas MEI, que podem ter um faturamento de até R$81 mil por ano. Todas essas empresas, elas poderão sim aderir a este novo programa de parcelamento recém-lançado pela Receita Federal, recém-lançado pelo governo. Qual o prazo para adesão a esse programa? O parcelamento você vai poder aderir até o último dia do mês subsequente à entrada em vigor da lei complementar. A lei já está em vigor nesse momento, março de 2022. Portanto, o prazo final para você fazer essa adesão a esse parcelamento se dará em 29 de abril de 2022. Então, fica ligado, fica esperto e não perca esse prazo. E aqui cabe uma observação muito importante. Esse parcelamento ele só vai ser deferido, ele só vai ser oficialmente aceito pela Receita Federal quando você quitar a primeira parcela referente à entrada, referente à adesão. Quando você fizer esse pagamento, que você estiver com ele quitado, aí sim você já estará automaticamente aceito nesse programa de parcelamento. Se você fizer o parcelamento, mas não pagar essa primeira parcela, isso vai ser indeferido e você vai perder essa grande oportunidade que está sendo concedida pelo governo federal. Agora eu vou citar algumas regras que constam na lei complementar que dão as diretrizes para o parcelamento dos débitos que você tem na sua empresa do Simples Nacional. A adesão ao HELP significa que você está fazendo uma confissão de dívida de forma irretratável em relação a todos os seus débitos que você tem perante a Receita Federal. Caracteriza uma aceitação plena e irretratável em relação a tudo que está sendo determinado pela lei complementar para que você possa aderir a esse programa de parcelamento. Você vai ter que ter o dever e o compromisso de pagar todas as parcelas assumidas neste programa de parcelamento. Ou seja, tanto nas 8 parcelas referentes à entrada, quanto nas parcelas subsequentes que podem chegar até 180. Você assume o compromisso de pagar, porque caso você atrase ou deixe de pagar algumas, com certeza você vai perder o direito de continuar com esse parcelamento. E uma observação super importante que tem nessa lei complementar: para você ter o direito de permanecer
permanecer nesse programa de parcelamento, você tem que estar 100% regular com as obrigações que a sua empresa tem perante o FGTS. Ou seja, se você tem funcionários, você tem que estar em dia com todos os recolhimentos do FGTS. Se por um acaso você tem algum débito para trás, você tem que regularizar isso e manter-se sempre em dia com essas obrigações do FGTS para que você possa ter o direito de permanecer no HELP. Então se atente a esse detalhe super importante que essa lei complementar trouxe em relação a essa possibilidade de você permanecer no programa. Vamos falar sobre os débitos. Quais são os débitos que podem entrar nesse parcelamento? Bem, a lei complementar diz que todos os débitos que você possui até o mês anterior à vigência da lei complementar poderão entrar nesse programa de parcelamento. Ou seja, a lei começou a valer agora, março de 2022. Portanto, segundo a própria lei, até fevereiro de 2022, os débitos que você tiver com o Simples Nacional poderão entrar nesse parcelamento. Agora vamos falar sobre o pagamento. Como funciona o pagamento? Aqui nós iremos abordar sobre qual é o critério em relação ao valor que você vai ter que dar de entrada no parcelamento e qual vai ser o benefício que você vai ter em relação a descontos das multas, juros e outros aspectos que a legislação prevê em relação a esse parcelamento. Existe aqui uma regra bem clara estabelecida pelo governo em relação a como vai funcionar. Então eu vou explicar aqui de forma bem objetiva como funciona. O que vai definir qual é o percentual que você vai ter que dar de entrada é o seguinte: você vai pegar todo o seu faturamento que você teve de março a dezembro de 2020, inclusive se você teve algum mês de inatividade, vai compor esse cálculo e vai comparar com o seu faturamento no mesmo período do ano anterior, ou seja, no período de março a dezembro de 2019. Então, esse percentual encontrado na divisão do teu faturamento de março a dezembro de 2020 comparado com o faturamento de março a dezembro de 2019. Isso vai fazer com que você tenha um percentual e esse percentual vai definir a sua entrada para esse parcelamento e é isso que eu vou falar agora. Então, seguindo essa linha de raciocínio que eu acabei de falar agora, se você, na comparação 2020-2019, teve uma redução de faturamento de 0, o percentual que você vai ter que dar de entrada é 12,5%. Ou seja, todo o seu débito vai incidir 12,5% e é esse o valor que você vai ter que dar de entrada em até 8 parcelas. Se o percentual de variação do seu faturamento foi de 15%, você vai ter que dar de entrada 10% do valor do seu débito. Se a variação foi 30%, a sua entrada será de 7,5% sobre o seu débito. Se a variação foi de 45%, a entrada será de 5%. Se a variação do seu faturamento foi de 60%, a entrada cai para 2,5%. E se a variação do seu faturamento houve uma queda brusca de 80%, o valor que você vai dar de entrada é apenas 1% do valor do débito que você tem perante a Receita Federal. Deu para entender? Então a relação está diretamente ligada ao percentual de queda do seu faturamento em relação ao percentual que a Receita, que o governo está estabelecendo para você dar de entrada nesse parcelamento. Lembrando que, independente do percentual e do valor que você tem que dar de entrada, você vai poder parcelar em até 8 vezes essa entrada do seu parcelamento. E, evidentemente, após você dar essa entrada, você vai ter um valor remanescente. E esse valor poderá ser parcelado em até 180 vezes. Então, convenhamos, é um prazo bem elástico para você botar a situação da sua empresa do Simples Nacional em dia perante a Receita Federal. E ainda falando sobre essa questão do valor remanescente, que você vai parcelar em até 180 vezes, a lei complementar determina que o início desse pagamento já seja a partir de maio de 2022. Então fique atento a isso. Você vai ter um parcelamento da entrada e o saldo remanescente, que você vai ter que pagar em até 180 meses, já começa a vencer a partir de maio de 2022. E além de toda essa vantagem em relação a esse prazo elástico, o outro grande atrativo que a lei complementar está trazendo em relação aos descontos que você vai ter em relação a multas, a juros e aos encargos legais que porventura incidiram nesse débito. Então você vai poder parcelar e ter esses descontos de acordo com uma tabela progressiva que eu vou citar daqui a pouco, que vai te dar esses
esses descontos em relação a essas situações. Lembrando que esse desconto só vai incidir nas parcelas remanescentes, ou seja, no financiamento, no parcelamento, melhor dizendo, até 180 meses. Na entrada você não tem desconto. Então, se o seu débito, por exemplo, é 100 mil reais, você não vai ter desconto em relação ao percentual que você vai ter que dar de entrada. Vai ser sobre o valor bruto, entendido? Então, é assim que a lei complementar determina. Ok, e quais serão os descontos que eu vou ter aqui no meu parcelamento? Você se lembra que há pouco eu falei 6 faixas possíveis de percentuais que você vai ter que dar de entrada no seu parcelamento. Então, o desconto está diretamente ligado a isso. Serão 6 possibilidades de descontos que você vai ter. Então, preste atenção que você vai fazer toda essa correlação em relação à situação anterior e aos descontos que você vai ter. E é o que eu vou te informar a partir de agora. Você vai ter 65% de desconto nas multas e juros e 75% de desconto nos encargos legais para a primeira situação. Você vai ter 70% de desconto nas multas e juros e 80% de desconto nos encargos legais na segunda situação. Você vai ter 75% de desconto nas multas e juros e 80% de desconto nos encargos legais na terceira situação. Você vai ter 80% de desconto nas multas e juros e 90% de desconto nos encargos legais na quarta situação. Você vai ter 85% de desconto nas multas e juros e 95% de desconto nos encargos legais na quinta situação. E por último, você vai ter 90% de desconto nas multas e juros e 100% de desconto nos encargos legais na sexta situação. Ou seja, nesse último caso, você vai ter zerado todo e qualquer débito que você tenha em relação a encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Então observe que quanto mais você foi impactado em relação à sua queda de faturamento, maior vai ser o desconto que você vai ter nas multas, juros e encargos legais em relação ao seu parcelamento. Ou seja, naquele percentual que você teve de remanescência para você pagar as 180 parcelas finais. Então aí você vai ter esse desconto, que é escalonado, e aí é que gera o grande benefício desse programa de parcelamento criado pelo governo. Então, volto a insistir, não perca o prazo, corra atrás. Como eu falei antes, o prazo vai até 29 de abril de 2022, então você vai ter, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, pouco mais de um mês, para entrar, para aderir a esse programa e se beneficiar de algo que vai realmente valer muito a pena para a sua empresa. Fábio, mas em relação às parcelas, existe alguma regra específica? Sim, para você que é ME ou EPP, o valor da parcela mínima das 180 parcelas é de R$300. Esse é o valor mínimo da parcela. Já para você que é MEI, o valor mínimo da parcela é de R$50. Portanto, são valores também bastante interessantes, mas são valores mínimos. Não quer dizer que vai ser só R$300, mas esse é o valor mínimo que vai ser gerado por parcela em relação ao seu débito. Essas parcelas serão mensalmente corrigidas pela taxa Selic, mais 1% no mês, não é ao mês. Então, a partir de um determinado momento, a parcela vai sofrer, melhor dizendo, a correção da taxa Selic dentro daquele mês e mais 1% de juros. Essa é a regra estabelecida pela lei complementar para atualizar o valor das suas parcelas em relação a esse parcelamento que você vai aderir com certeza. Então, é importante que você saiba que a lei complementar já está em vigor. Tudo isso aqui que eu falei já está valendo. O único detalhe é que o Comitê Gestor do Simples Nacional vai estabelecer a forma com que tudo isso deverá ser feito. É o que falta. Porém, saiba que a lei complementar já está valendo e você já poderá, se você tem interesse, e eu sugiro que você busque aderir a esse programa, se você realmente tem débitos com o Simples Nacional, busque a informação com a sua contabilidade, com o seu contador, peça para ele providenciar esse parcelamento. Não perca tempo, porque volto a dizer que é uma chance de ouro que você vai ter para sua empresa que você não pode perder. É isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. E caso você tenha alguma dúvida, você vai encontrar aqui na legenda desse vídeo todos os nossos contatos. Pode vir falar conosco que vai ser um prazer poder te atender. E aí chegou aquele momento. Se você realmente gostou desse vídeo, dê aqui o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e qualquer pergunta que você queira, deixe aqui nos comentários que eu mesmo irei responder para você. É isso,
pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.